Vamos fazer contato com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos que estão assistindo e ouvindo aqui o programa da RBA TVT. Tânia, a Corregedoria do Ministério Público Federal acabou arquivando um processo que discutia a responsabilização do procurador Diogo Castor pela instalação de outdoor em homenagem à Lava Jato. Né? E a gente sabe aí da participação do coletivo Advogados e Advogados pela Democracia, justamente para que fosse apurado esse caso, esse episódio que é muito grave. Como que você viu essa decisão, Tânia? Glauco, é importante esclarecer ou aclarar que essa decisão é uma decisão que foi tomada unicamente no âmbito de uma sindicância disciplinar instaurada pela Corregedoria Geral do Ministério Público e que acabou respondendo a uma provocação CAAD, do Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, sobre a instalação de um outdoor em Curitiba quando a Lava Jato fez 5 anos em 2019. Mas existem meandros muito mais intrincados dentro dessa situação, tanto em relação ao que deu origem a essa sindicância, quanto em relação ao que agora vai acontecer depois desse arquivamento. Primeiro porque, na realidade, essa sindicância começa depois que o corregedor geral, Osvaldo, recebe de Deltan Dallagnol um documento em abril de 2019, onde ele dizia que o procurador Diogo Castor de Matos financiou, sim, o outdoor da Lava Jato e que eles teriam afastado-o por problemas de saúde mental. Osvaldo manda instaurar uma sindicância e um grande erro não disciplinar contra Diogo Castor de Matos, para ver se ele realmente estava com os problemas de saúde alegados. Essa sindicância não disciplinar tramitou quase que durante 2019 inteiro, e inclusive eu posso adiantar para vocês, talvez em primeira mão isso, que a perícia médica a qual foi submetido o procurador Diogo Castor de Matos dentro do Ministério Público Federal atestou que ele estava mentindo. Ele não tinha nenhum problema de saúde mental e que ele estava apto, tanto na época da contratação do outdoor, quanto na época que ele pediu o afastamento da força-tarefa da Operação Lava Jato. Foi por conta disso, Glauco, por conta desse resultado médico da Junta Médica Oficial do Ministério Público Federal, nessa sindicância não disciplinar que o procurador corregedor Osvaldo havia aberto somente para apurar a questão do problema de saúde, muito provavelmente para se documentar também, para se proteger em relação ao que Deltan Dallagnol tinha enviado para ele como ofício, que a corregedora geral que assumiu posteriormente, a Corregedora Geral do Ministério Público Federal, instaurou aí sim uma sindicância disciplinar, que é o que Osvaldo deveria ter feito para não prescrever em abril, quando recebeu o comunicado de Deltan Dallagnol. Muito bem, a Corregedora Geral nomeou a PGR Raquel Branquinho como autoridade sindicante, agora sim, nessa sindicância disciplinar que foi instaurada, inclusive a respeito da qual o CDHMP, que é o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, que é nosso cliente nessa representação. Essa representação não é movida pelo CAAD, o CAAD advoga para o Centro de Direitos Humanos, representado pelo jornalista Luísio Palmar, que é presidente do centro, recebeu aviso e postal da Procuradora-Geral Eliseta a respeito da abertura dessa sindicância. E muito bem, Glauco, foi realizada a sindicância pela autoridade sindicante, que era a procuradora Raquel Branquinho, e foram constatadas nessa sindicância todas as irregularidades que eu vejo como improbidade administrativa, inclusive, cometidas pelo procurador com relação à instalação do outdoor, mas tinha também
Representação do deputado Paulo Pimenta, oferecida pouco depois da nossa, pelos mesmos motivos, lá no CNP, no Conselho Nacional do Ministério Público. Muito antes disso, e é importante lembrar que toda essa história, que é muito interessante porque deu origem ao inquérito 4781 no STF, que é o inquérito das fake news, começa no dia 9 de março de 2019, quando o procurador Diogo Castor publica um artigo no site O Antagonista, denunciando que o STF ia à Justiça investigações sobre corrupção na Lava Jato e dizendo que o ministro ia aplicar, o STF ia aplicar um golpe na Lava Jato. Então, voltando agora para a posição anterior que eu estava dando, quando a autoridade sindicante, Raquel Branquinho, a procuradora, recebe a tarefa da Procuradora-Geral, ela já tem nas mãos uma representação do STF, por causa de tudo isso, que inclusive corre ainda junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, uma representação da ANDES, que é a Associação Nacional dos Desembargadores, envolvendo também esses fatos mesmos do STF, uma representação do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, presidida pelo jornalista Luiz Palmar, patrocinada pelo CAAD, e uma representação do deputado Paulo Pimenta em relação ao outdoor. Então, quando ela averigua que realmente o que o procurador Diogo Castor fez está tudo errado, ela simplesmente envia essa apuração toda, né, inclusive com depoimento em áudio e vídeo do procurador a respeito disso, para a Procuradora-Geral da sua decisão. E a Procuradora-Geral, quando dá a decisão que ainda não veio a conhecimento público, ela diz que realmente, de fato, foram cometidos tais e tais ilícitos, que está errado, ainda que ela não receba essa decisão do mês de junho, um pouco antes do STF legitimar o inquérito 4781, numa reclamação proposta, numa ADPF, proposta pelo Aras, pelo procurador Aras. Ela diz que o inquérito 471 é legítimo, então o que tem implicado aqui na representação sobre isso não pode ser levado em conta, que as denúncias que foram feitas com base na Vaza Jato, no The Intercept, não devem ser levadas em conta, porque são provas ilícitas, né? Mas que mesmo assim o procurador cometeu tais e tais ilícitos, entretanto, amparada na Constituição, o princípio da segurança jurídica, que, segundo ela, funciona como um limite para a administração pública impedir o exercício extemporâneo, né? Ela manda arquivar, também baseada numa lei de 1993 que rege o processo disciplinar no Ministério Público, manda arquivar por prescrição. Então, veja, Glauco, e para concluir essa parte da fala, que eu sei que eu já me estendi bastante, não houve aí uma análise de mérito da questão. Até porque nós entendemos que o procurador Oswaldo buscou a prescrição desse processo quando abre lá um processo não disciplinar, uma sindicância não disciplinar, que, graças à atenção da corregedora Eliseta, foi transformada depois, mas existe daí um hiato entre junho e outubro de 2019, essa sindicância fica parada. Então, essa prescrição contou com uma inércia, né? Não sei se proposital ou não. E depois, quando assume agora, no começo do ano, também a nova corregedora-geral, teve um hiato novamente. A gente tem um período aí, pelo menos, de 5 meses, que pode ser arguído como um período que deve ser retirado da sindicância para que a suspensão, a prescrição não seja aplicada. Entretanto, e agora eu concluo mesmo, a pena que se buscava dentro da corregedoria era a pena de censura, que seria a segunda pena de censura que o procurador Diogo Castor receberia, uma vez que ele já recebeu uma pena de censura do CNMP quando analisou as ofensas cometidas contra o STF, que deram ensejo ao inquérito 4781. Então, nesse caldo é que nós nos encontramos hoje, e há várias providências que vão ser tomadas em relação a isso, inclusive em relação ao JC Batera, que foi indicado pela Outdoor Media, na época da contratação do Outdoor, como contratante, e não é. É isso, Glauco.
Tânia, justamente esse ponto que eu queria abordar com você. Primeiro comentar, né, que prazo prescricional é algo bastante atacado pelos procuradores da Lava Jato, mas quando os favorece, parece que aí reina o silêncio. Mas em relação a esse ponto do músico gospel João Carlos Queiroz, que ele aparece como contratante justamente ali do outdoor, né? A agência pública ele disse que seus dados foram usados de forma fraudulenta, os dados inclusive estão incorretos ali, né? O número da casa em que ele vive estava errado e ele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil por fraude e estelionato. Ele pode ter sido usado como um laranja involuntário justamente na contratação do outdoor para que fosse oculto ali quem de fato fez essa contratação. Esse elemento ele foi levado, na verdade, em consideração na sindicância e também existe um inquérito criminal apurando esse fato, Tânia? Glauco, esse elemento não foi levado em consideração na sindicância, assim como não foi levado também em consideração na ação popular a respeito do outdoor, que ontem o juiz sentenciou, mandando arquivar porque já perdeu o objeto, o meio, a ação popular não é o meio adequado para se perseguir o que a gente está buscando. É até muito engraçado porque ele manda, o juiz da ação popular, manda para o MPF se manifestar a respeito como interessado, já com todo o relatório de uma sentença, assim, de 2, 3 páginas. O MPF devolve, dando parecer pelo arquivamento, porque a via escolhida, a ação popular, não seria a via adequada, e menos de 24 horas o juiz sentencia. É muito interessante essa orquestra, né? Como os prazos fluem rápido dentro do judiciário em determinados setores quando se trata de questões que devem fluir rápido, na opinião deles. A gente tem outros clientes com casos bem mais delicados que ficam esperando uma sentença por anos a fio. Mas, feito esse parêntese e respondendo a sua pergunta, sim, ainda que exista um inquérito na Justiça Estadual de Curitiba em andamento a respeito dessa falsa contratação do outdoor da Lava Jato, que foi instaurado a partir da provocação do JC Batera, do músico gospel, que fez um boletim de ocorrência. Esse inquérito não foi levado em consideração dentro dessa decisão da Corregedoria Geral que mandou arquivar a sindicância disciplinar em face de Castor de Matos. Então, essa decisão, poucos dias depois dela sair, o STF declara que é legítimo o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, lá no STF. E a decisão vem embasada na ilegitimidade desse inquérito, né? O MPF não reconhecia esse inquérito até o STF decidir isso, então eles sempre falam que até a Reodot já tinha dado um parecer que esse inquérito é legítimo, então não vale. Então mudou, né? Isso mudou, essa decisão pode mudar os fundamentos a partir dessa declaração de legitimidade do inquérito. Também não levou em consideração esse inquérito estadual que não foi levado para a sindicância. Ela pediu, sim, cópia da ação popular. Ela mandou oficial, o juiz federal, para que enviasse a íntegra da cópia da ação popular para ela. Então, ela já tinha tudo isso na mão para decidir. Acontece que, no inquérito, como ocorre na justiça estadual, quem está sendo chamado para falar é o senhor Alisson Pontarola, que é superintendente da empresa Outdoor Media. Okay? Quando o Diogo Castor confessa na sindicância que contratou o outdoor, e aí ele diz as suas próprias expensas, ele diz que foi com a ajuda de um grande amigo. Não sabemos se esse grande amigo é Alisson Pontarola ou não, o superintendente da Outdoor Media, que também é batista, que, por sinal, nessa matéria da Pública que você cita, atacou uma jornalista do Ver o Mundo porque tinha dito que ele era da mesma religião que o Deltan Dallagnol. Atacou fortemente, chamou de mentirosa. Parece que a tática das pessoas é uma tática de intimidação. Esse Alisson Pontarola, superintendente da Outdoor Media, já prestou depoimentos no inquérito e ele continua dizendo no inquérito que quem contratou foi uma pessoa chamada JC Batera e manda daí, por ordem,
promotora desse inquérito, que foi a pessoa que mais pulso teve, que determinou a apresentação dos documentos de contratação, boleto de pagamento e tudo mais, coisa que o juiz da ação popular, nós pedimos liminarmente, negou. Mas vem, então, contratação por e-mail, um boleto pago, tudo em nome de um JC Batera, né? E ele segue dizendo que foi tudo isso, que ele não conheceu pessoalmente a pessoa que contratou e que a contratação foi feita por e-mail. Isso é muito grave, porque nós vamos ter que pedir, agora com esses resultados, com essa confissão explícita, documentada, que a Vara de Inquéritos aqui em Curitiba mande para o STJ esse inquérito, porque existe agora um procurador que pode ter sido a pessoa que enviou esses e-mails falsos, ou melhor, ele até já confessou que foi ele que pagou. Então, Alisson Pontarola agora, diante de tudo que já disse, né, está tentando livrar a sua cara, mas o procurador Diogo Castor vai ser bastante difícil, e o JC Batera, inclusive, nos procurou para defendê-lo, e ele já está entrando com as devidas ações de responsabilização criminal e civil de representações em relação aos dois, a empresa Outdoor Media e ao procurador Diogo Castor de Matos, porque ele foi o maior prejudicado nessa história, durante muito tempo sendo apontado como o contratante do outdoor, e agora vem a público essa confissão de Diogo Castor de Matos. E, por fim, Glauco, nós estamos também terminando a elaboração de uma notícia crime a ser oferecida junto à PGR contra todos os membros da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, na época dos fatos da contratação do outdoor. Porque se Deltan Dallagnol manda um ofício para o corregedor, dizendo que tinha conhecimento de que o procurador Diogo Castor de Matos financiou o referido outdoor, nós entendemos que a eles deve ser aplicada a teoria do domínio do fato, porque todos sabiam o que estava acontecendo há mais de um ano atrás e todos se calaram a respeito dessa improbidade administrativa que aparenta ser, desses indícios que temos, e também em prejuízo a um cidadão, a um contribuinte que estava tranquilo na sua vida, exercendo seu trabalho de músico, cuidando da sua família, e foi prejudicado por essa medida. É um caso muito sério que a gente vai continuar acompanhando justamente para que haja uma apuração devida, que parece que não é a vontade de muita gente envolvida aí, Tânia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.